Olá, meus queridos plantoides, tudo bem com vocês? No episódio de hoje do Jardineiros Urbanos pro Fly, a gente vai falar sobre diversos assuntos aí, atualizações que estão rolando neste período do ano. É um outono já presente, a luz mudou, a posição do sol mudou, a temperatura já se apresenta bem diferente, principalmente durante as noites e madrugadas aqui no Sudeste, em São Paulo. E começa o episódio atendendo a 3 pedidos concomitantes ao mesmo tempo aí praticamente. E um deles foi realizado pelo Nato, membro assinante do Fly Channel. O tema é o mesmo. Esses 3 plantoides vieram me pedir mais informações sobre cultivo das Colocasia. Um perguntou mais sobre o Lemon Lime Gecko, outro me pediu mais informações e conteúdo sobre a Colocasia Morrito, e também me pediram sobre a esculenta, que é a mãe de todas aí, Colocasia esculenta. Essa época do ano, outono e depois inverno, não é o melhor período para a gente falar sobre Colocasia, me referindo aqui sobre as condições climáticas do Sudeste, mais especificamente São Paulo, porque o frio vai também impactar na estética, na beleza das Colocasia. De toda forma, tá aqui. Essa aqui é a Colocasia esculenta, é a tradicional, é a Colocasia mais comum. Quando a folha amadurece na formação, ela fica escura, um roxo escuro, pecíolo também arroxeado, e é fosco, certo? E aí a gente vai ter variações, como a Black Swan, como a própria Morrito, tem a outra que é Guppy alguma coisa, tem a Milky Way, são todas variações a priori da Colocasia esculenta, essas que eu citei. O período não é tão favorável porque a Colocasia, pelo menos na minha região, embora não adormeça totalmente, ela vai ficando feiosa, ela fica caidona por causa do frio. Então todos esses pecíolos cortados aqui que vocês estão vendo é porque eram folhas que ressecaram, tombaram e estava só gerando um volume aqui de folha seca, de pecíolo seco, e resolvi basicamente dar uma limpada aqui para a apresentação de hoje. Com base aqui então na Colocasia esculenta, que de certa forma nos dá orientação para o cultivo de todas as demais que eu citei, ou as mais conhecidas por aí, o que é importante a gente saber? Bom, primeiro é isso, se você mora na região norte, nordeste, Colocasia não vai sentir praticamente nada. O frio impacta, mas pelo menos aqui no sudeste, em São Paulo, não suficiente para uma dormência profunda. Não é igual um Caladium, que aqui boa parte só fica o rizoma. Perde raiz, perde pecíolo, caducifólia, né? No caso aqui não chega a caducar as folhagens. As folhas novas que vão vindo crescem muito menores do que num clima apropriado de calor e um sol mais presente. Por falar em sol, esse é um detalhe interessante. Vocês vão notar que todas as Colocasias citadas nesse período mais frio vão liberar folhas menos vistosas, menores inclusive. No processo então de dormência da Colocasia, ela dá uma encolhida naturalmente. E depois, quando bater de novo a pré-primavera, na pré-primavera é notável, pelo menos a Black Swan aqui, você nota ela já começar a liberar folhagens mais exuberantes, mais vistosas, maiores e tal, proporcional a um tamanho que ela já vinha entregando em épocas prolíficas e tal. Outro detalhe de cultivo importante dessa Arace, que é aquática. No aquarismo, as pessoas usam essa espécie, a esculenta, como uma das espécies subaquáticas dentro de aquário. Então, se ela aguenta e resiste submergida, numa situação terrestre, ela vai gostar de encharque. Você pode utilizar o substrato serrapilheira que eu tenho apresentado para vocês, ou com as partículas, os insumos aí bacanas que a gente já conhece, viu e reviu muitas vezes, como perlita, vermiculita, chips de coco, casca de pinos, carvão, casca de arroz carbonizado, turfa e enfim. Mas o ideal é que você
jogue mais água, mais frequência. Você pode até perder a mão, vai jogando água aqui, não tem muito problema. As colocásias citadas não terão problema de podridão nas raízes por causa de encharque. Outra peculiaridade dessa arace aquática, no caso da esculenta e da Black Swan, elas curtem sol pleno até. Você pode deixar bastante tempo no sol. Talvez na transição do inverno para a primavera, vocês notem as folhas mais antigas que já estavam lá no inverno queimarem por causa do sol, mas rapidamente ela vai se acostumar, se rustificar. Essa é uma outra característica interessante das colocásia. As folhas em si, os pecíolos, são muito sensíveis. Ou seja, transporte, mudança de tipo de substrato, tudo isso vai impactar com muito mais clareza nas folhagens. Elas vão ficar caidonas, ela vai perder folha, mas ao mesmo tempo, semelhante aos Caladium, a velocidade de liberação de novas gemas, novos pecíolos, novas folhas, lâminas foliares, é muito maior em relação às demais arace. Então eu costumo dizer também que as colocásia, assim como as alocásia, assim como os Caladium, eles ressurgem das cinzas. As alocásia porque elas liberam muitos bulbílios, né? Então vira e mexe, ela vai deixando filhotes aí. Se o indivíduo matriz morre, vai ter lá alguns bulbílios que vão dar sequência à colocásia. Olha só que interessante. Eu não sei se isso aqui se chama flageliforme propriamente, estão ressequidos aqui, mas essa esculenta aqui em específico tem liberado, ó, muitos. E quando ela assenta um desses nós aqui, ó, em alguma terra, em alguma área aprazível, nasce raiz e começa a brotar. Então tem uma função muito semelhante a um flageliforme também. As demais variações eu sugiro deixar na meia sombra, porque não são todas que aguentam o sol pleno. A Mojito queima, a Milky Way costuma queimar, Lemon Lime Gecko também. Na dúvida, deixem todas essas galeras aqui de colocásia em meia sombra. Sombra clara não vai ser suficiente para as colocásia. Elas vão estiolar, elas vão acabar entregando folhas menores e atrofiadas, tá? Então se você quiser ver crescimento, além desse natural atrofiamento em períodos mais frios, deixe na meia sombra pelo menos. Outra característica da colocásia é semelhante às alocásia. Elas vão liberando aqui, ó, um monte de novos indivíduos laterais, certo? É muito comum então você ter essa característica. São plantas mais sensíveis em termos de resistência de folhagem, de pecíolo, mas ao mesmo tempo, para compensar, a natureza criou esse aspecto físico-químico aqui de liberar muita galera, muita folha uma atrás da outra, soltar filhotes e aí vai, né? Isso é muito visível de novo em alocásia, colocásia e caladium também. O grande vilão aqui, a grande praga das colocásia, pelo menos aqui em São Paulo, são os ácaros. Embora eu passe todos os ciclos das estações com a maioria dos meus Philodendron e Anthurium e Aglaonema e os demais gêneros sem infestação nenhuma, ou praticamente nenhuma, todos os anos a colocásia vai apresentar a manifestação de ácaro. É constante isso. E é muito curioso que eu deixo essas colocásia na meia sombra aqui, barra sol pleno. Ao lado tenho o ornatum, o sodirói, o Philodendron afinadrusianum ou rutianum, tenho dúvidas ainda de qualquer qual. Deixei aqui o xantophiloides agora. Enfim, eu tenho diversas outras espécies, não de colocásia. Os ácaros atacam as colocásias e a galera na lateral ficam isentas, tranquilinhas, ausente de ácaro. É muito louca essa relação. É como se os ácaros falassem: gostamos de nos alojar
nas Colocasia e ponto. Então assim, em termos de tratamento, é um facilitador porque como eles ficam todos concentrados na Colocasia, é fácil de identificar e fazer o tratamento, certo? Por outro lado, se não fizer rápido e bater uma infestação aqui, os ácaros detonam as folhagens com muita velocidade. Já são folhas escuras assim, vão ganhando teias em tudo quanto é parte do pecíolo, da face abaxial, da face adaxial, aqui neste meio aqui. Então a plantinha vai ganhando uma cara assim de filme de terror, sabe? É bem curioso. E é bastante rápido esse processo, então como eu recomendo sempre, tenham um pesticida como o BioGreen à mão, porque as Colocasia, pelo menos aqui no meu habitat, criado para elas, sempre vão manifestar uma ou duas vezes no ciclo das estações. Galera que pensa em fazer muda de Colocasia, é muito simples, né? É meio que lógico aqui. Você tem uma matriz aqui, vamos supor que este cara aqui seja a matriz, ó. Com certeza é porque é o caule, é a estrutura aqui mais grossinha. Ao lado dele nasceu toda essa galera aqui. Na hora que você for manipular um vizinho aqui, você vai notar que alguma parte, alguma estrutura de raiz vai estar conectada com esse cara principal. Aí é só fazer um corte, porque ela vai ter já um volume de raiz próprio. Essa conexão com a matriz, você corta e pronto. A muda está feita. Além disso, se a sua Colocasia liberar esse tipo, não sei se é flageliforme, mas esse tipo de flageliforme, como tem também na Cercestes mirabilis, deixa eu mostrar para vocês aqui. Cercestes gênero mirabilis, é uma arace originária da África. Ó, então aqui, além dessa nova gema foliar que se apresenta aqui, ela libera o flageliforme. Cada nozinho desse aqui é possível de você separar e gerar uma nova muda. Nessa Colocasia é a mesma coisa, só está ressequida assim porque são antigas. Você pode fazer mudas também desta maneira. Desses flageliformes nasceram naturalmente, organicamente, umas mudinhas espalhadas por aí. Enraizou aqui, nasceu o pecíolo com a folha, eu só cortei, aí você, né, segue o jogo em esfagno, um substrato aerado e tal. A minha Monstera oblíqua peru também resolveu liberar um flageliforme, certo? Então, recapitulando os cuidados, a Colocasia esculenta e suas variações: meia sombra para sol pleno, encharque, o substrato pode ser serrapilheira, como eu tenho mostrado mais para vocês, mas vocês vão pesar mais na rega. Pode pesar mesmo, pode molhar toda hora, que ela não vai se incomodar com isso. A principal praga que vai em cima das Colocasia são os ácaros. Colocasia, assim como Alocasia, assim como Caladium, tem essa ideia, essa sensação da fênix. Então assim, a estrutura em si é frágil, é mais molinho, é mais fininho, então murcha, amolece, estraga mais facilmente, mas ao mesmo tempo ela ressurge com muito mais facilidade, assim como libera lâminas foliares com muito mais velocidade também em relação às demais Araceae. Nasce muitas brotações laterais, que você pode realizar mudas, às vezes libera esse tipo de flageliforme, que também vai gerar condições de produção de novas mudas, da planta encontrar caminhos aí para crescer. E nos períodos frios, no sul, no sudeste, você vai ver a planta diminuir, encolher. A dormência da Colocasia é diferente da Alocasia e é diferente do Caladium. Ela fica por lá, só que ela encolhe. Parece que ela ficou menor. E na pré-primavera ela vai liberando de novo folhas maiores até atingir um tamanho pleno e continuar crescendo. São espécies que liberam inflorescência também. Eu vou fazer um corte aqui para vocês verem. Essa inflorescência em formação é da Colocasia Black Swan, que é uma variação muito próxima da esculenta, certo? Tá fechadinha ainda, mas tem a mesma estrutura das Araceae. Ó, vou abrir aqui, dá pra ver.
Spadice spata. Spadice ainda em formação, ó, porque eu cortei ela ainda em desenvolvimento. E a espata tá fechada ainda, certo? Assim como todas as Arace, quando nasce uma inflorescência, as folhas sequenciais nascem menorzinhas, porque a inflorescência, para a produção, para o desenvolvimento, divide a energia da planta. Então ela dá um leve reset assim e varia de caso para caso. E para concluir o episódio, vamos dar um rolezinho aí para ver algumas novidades neste período, nesta época do ano. Embora esteja mais frio, a gente tem movimento aqui. Não só as folhas amarelas, como vocês viram no último episódio, que vão naturalmente amarelando uniformemente por causa da baixa de temperatura. Bora lá! Philodendron Florida Ghost se desenvolveu aqui e liberou uma inflorescência. A inflorescência abriu. Bem legal de ver. É muito raro a gente ver inflorescência dessas espécies mais hypadinhas, né? Porque o pessoal vai cortando, fazendo muda. Aqui na minha florestinha eu viso deixar a planta chegar em estados mais adultos, né? O recebido recente do mundo das folhas. Destaque aqui para lâmina foliar nova do Anthurium Nigrolaminum Gigi. Tá em formação ainda, tá escurecendo agora, mas tá com um tamanho bem legalzinho. Friedrichsthal tá liberando uma lâmina foliar nova, ó, minúscula, parece minúscula, mas como todo Anthurium tem aquele processo de inflar, né? Os Squamicauli continuam mais ou menos no padrão. Provavelmente porque as raízes ainda estão meio que em desenvolvimento. A gente tem as gemas foliares aí amadurecendo. Superbum também tá com uma formação de gema. Não replantei ainda por questão de tempo, mas farei em breve e provavelmente gere conteúdo aí para vocês, para a gente analisar juntos as raízes e tipo de substrato, vaso e tudo mais. Aff Bernardo Pazzi, lâmina foliar nova aqui. Eu tô achando que eu vou ter que melhorar o substrato desse cara aqui, porque as folhas estão meio que ressetando muito. Acutatum, lançando folhinha nova aqui também. Olha como o bicho grudou interessantemente esse bambu tratado, ó. Carinha rústico, gera umas folhas triangulares bem bonitas e tal. Tacarum Ulei, provavelmente. Ainda o bicho não ressetou. Supostamente aí com a entrada do frio ele vai desaparecer de novo, né? Não sei se vai dar tempo de lançar inflorescência. Fica só um pecíolo desse, com esse grupo de folhas. E lança apenas uma inflorescência. É bem minimalista essa planta, bem interessante a estética. É um carinha bem espalhado aí no Brasil. Vem vindo folha nova aqui, de um dos peltados, SP Brasil, complexo Augustinum ou Maximiliani. Mesmo nesse clima, o bichinho tá vindo aqui. Demora um pouco para desenvolver, viu, a folhagem. O crescimento, o inflamento da lâmina foliar é um pouco lento. No inverno, então, vai ficar mais ainda. Philodendron Florida Beauty. Depois, então, da inclusão do LED bulbo aqui na parede da cozinha, veio a folha nova, a primeira dessa nova posição. A outra gema foliar
veio muito mais desenvolvida. Essa folha está em formação ainda. A gente não consegue ainda perceber tanto o contraste da variegação com verde. Mas essas partes mais claras vão ficar assim, ó. No esquema do Fly vaso sobre vaso. Tá aqui o meu Tim Plowman. Pelo que eu noto aqui, a continuação da planta vai vir numa gema lateral aqui, viu? Apical aqui, sei lá. Mas tá vindo uma geminha lateral aqui.